A Tanzânia declarou um surto da doença provocada pelo vírus de Marburg, após 8 pessoas terem sido infectadas. Dessas 8, 5 morreram, representando uma letalidade de 63%. Além disso, 9 casos foram confirmados na Guiné Equatorial. E notícias como essa, é claro que despertam o medo de um surto de uma doença mundial. Sobre o assunto, vamos conversar com João Prats, infectologista do Hospital Beneficência Portuguesa. João, muito obrigado por falar conosco, seja bem-vindo. Olá, Kaique. Olá, pessoal que está nos assistindo. É um prazer estar aqui. Começando, indo direto ao ponto, é claro que eu acho que a pergunta que todos estão se fazendo nesse momento, o que exatamente é esse vírus de Marburg e onde ele surgiu, João? Vai ficar mais fácil se a gente der uma comparação com um vírus que a gente ouviu falar um tempo atrás, que é o Ebola. É um vírus de uma família parecida. Ele também é da família dos filovírus. E é um desses vírus que a gente fala que está no grupo do que a gente chama de febres hemorrágicas, né? Que causa essas doenças bastante graves. É um vírus que tem esse nome porque ele foi descrito na Alemanha, né? Muito embora ele tenha vindo provavelmente de alguns morcegos que foram trazidos de Uganda, né? Então, esse vírus, assim como o Ebola, tem aquela grande capacidade de causar uma alta mortalidade, por isso que ele é uma preocupação, né? É um vírus que acomete ali uma região com diversos problemas sociais no globo, mais uma vez, assim como o Ebola. Então dá para fazer um paralelo muito grande. Quando esses surtos acontecem, são em populações muito vulneráveis e costumam ser muito fatais, não só pelo vírus, mas pela precariedade dos cuidados de saúde que estão disponíveis de um modo geral. Então, é um vírus que pode, assim, a melhor comparação que a gente tem a fazer é lembrar do que aconteceu com o Ebola há alguns anos atrás. Um vírus de alta letalidade, e esse é o medo dele, né? De ser muito letal. Certo. Esse ponto da letalidade que você falou é muito interessante realmente, porque eu estava vendo algumas pesquisas, e é claro, é uma doença já antiga, né, agora que tem esses novos surtos, e ela costuma aí variar de 20%, na casa dos 20% de letalidade, que já é um número considerado alto, até os 80%. O que pode acontecer para ter essa grade, digamos assim, né, esse gap tão grande entre alguns casos e outros? Isso é interessante, porque depende da região, depende de como foi o surto, depende do acesso aos cuidados e depende, claro, de quais foram as medidas de controle. Então, assim como a gente viu no Ebola, também a mortalidade é variável. Uma das partes são os cuidados de saúde, muito embora não tenha um tratamento específico, não tenha uma vacinação para isso, alguns cuidados de suporte parecem ser favoráveis, trazer uns desfechos um pouco melhores. A outra coisa é que quando a gente fala de identificação de uma doença como essa, de uma epidemia, existe um viés de quais casos que são identificados, né? Então, existe uma tendência natural à mortalidade ser mais alta, porque a gente só documenta e identifica os casos no início que foram graves. Muitas vezes as pessoas vão ter casos mais leves e não vão ser identificados. Aí depende um pouco de como é que foi identificado e diagnosticado e tratado aquele surto entrando na região. Pode ser que quem teve 20% de mortalidade estava fazendo testes mais sistemáticos. É o mesmo que aconteceu com várias infecções respiratórias também, em outras situações. Você vai lá e só faz diagnóstico daqueles caras que estão na UTI. Aí a mortalidade é mais alta. Mas se você vai lá e faz um diagnóstico abrangente, pega várias pessoas da população, faz uma busca mais ativa, tende a ter uma mortalidade um pouco menor. Então, tem a letalidade do vírus, tem, claro, o inóculo, as pessoas que se expuseram a muito vírus podem ter casos mais graves, por exemplo, mas também tem essa viés de atenção à saúde e de como que foi feita a estratégia de identificação e manejo da crise. Busca ativa, muito diagnóstico, geralmente tende a dar uma mortalidade um pouco menor. Diagnóstico somente nos casos extremamente graves, com recursos limitados, tende a dar uma mortalidade maior. Certo, perfeito. É claro que também, além desse diagnóstico, né, dessa pesquisa que é importante ser feita para descobrir o real perigo da doença, é claro que quanto antes a gente descobrir, né, ter esse diagnóstico, é melhor para o tratamento. Nesse sentido, João, quais que são os sintomas do vírus de Marburg e como que é feito um diagnóstico? Boa, a questão é que a gente coloca esse vírus no grupo das febres hemorrágicas, porque é literalmente isso. É uma doença febril e que acaba no final dela tendo uma manifestação de sangramento, né? Então é bem comum que os sintomas do Marburg sejam digestivos, vômitos, diarreia e febre alta, muito mal-estar, é bem descrito na doença, e uma manifestação hemorrágica, um sangramento geralmente digestivo, vômitos com sangue, diarreia com sangue, são os sintomas que estão sendo relatados nos casos mais graves e que vão a óbito, né? Então, é febre e passa, muito, nesse caso do Marburg, muito digestivo e passa por um final de uma doença que tem manifestações de sangramento.
Então, para fazer um paralelo que a gente vai lembrar, assim, a dengue tem uma característica, claro, diferente, mais leve de modo geral, mas a dengue hemorrágica ela pode ser dessa forma: febre, muito mal-estar, muita dor, e aí vem uma manifestação de sangramento. Também é do grupo das febres hemorrágicas, né? Então, várias doenças podem ser assim, depende de cada região, né? Febre amarela também pode ter, é uma febre hemorrágica também viral, febre, dá uma hepatite muito grande, o paciente fica amarelo, depois a manifestação pode ter uma hemorrágica. Então, é meio que um grupo de doenças, e essa é mais uma. E a Marburg é febre, sintoma digestivo, vômito, diarreia e depois os sangramentos, né? Perfeito. E claro, o segundo passo após esse diagnóstico, que já é muito complexo, é o tratamento. Já existe um tratamento específico para essa doença? Então, infelizmente, não tem um tratamento específico, ou seja, um antiviral ou alguma droga assim específica contra o vírus. Não tem também uma vacina adequada. Na época do Ebola, quando teve surto, houve um desenvolvimento relativamente rápido de algumas coisas que otimizavam o tratamento. Hoje em dia se faz muito, como se fez para o Covid, como se faz para outras doenças, alguns pools de anticorpos neutralizantes, por exemplo, criados no laboratório. Então, agora, com esse aumento dos casos, a OMS ela fez uma reunião com grupos de pesquisadores que têm interesse de buscar vacinas ou tratamentos para essa doença de modo emergencial. Então é possível que a gente comece a ouvir falar de algumas coisas, talvez já tenha alguns laboratórios de pesquisa pelo mundo que tenham alguma coisa que possa se parecer com uma droga que seja interessante para a Marburg, que pode ser estudada. Então vira um esforço mundial nessa hora para correr atrás de um tratamento. Mas infelizmente o tratamento atualmente é só de suporte, significa tratar a desidratação, repor os líquidos, tratar a pressão baixa, tratar a disfunção dos rins, tratar a coagulação, e é só isso que a gente tem para fazer hoje, esperar o paciente desenvolver uma resposta imune e melhorar. Então, não tem um tratamento específico, mas é possível que a gente em pouco tempo ouça falar de algumas coisas, porque quando tem um surto como esse, várias pessoas do mundo são chamadas para tentar organizar uma resposta para esse vírus. Perfeito. Bom, como a gente ainda não tem um tratamento específico, né, nem uma vacina, a melhor forma, claro, de evitar que a doença se alastre é a prevenção. E qual seria a melhor forma de se prevenir contra essa doença em específico? É interessante, né? A doença ela é transmitida, então ela é transmitida por gotículas, por superfícies, por contaminação de secreções, de vômito e de sangue. Ela não, teoricamente, não passa pela pele íntegra, tá? De um modo geral, mas tem vários relatos de pessoas que cuidaram de gente com Marburg que pegaram a doença. Possivelmente superfícies, contato com o olho, com a boca. Então, a primeira prevenção, o primeiro início vai ser identificar os casos e cuidar bem deles. E a gente precisa mandar, e a OMS faz isso, ela manda kits de proteção para os profissionais da saúde, primeiro de tudo, para eles se protegerem no atendimento desses pacientes. E aí vai se identificar algum veio epidemiológico. Então, na época do Ebola, era morcegos, primatas, né, contaminados, e aí o contato íntimo, até a alimentação relacionada com eles, ou até. E teve uma coisa muito importante na época do Ebola, que é semelhante para o Marburg, que são os rituais fúnebres. Então, tem algumas regiões do mundo, como onde está tendo casos agora de Marburg, como onde teve caso de Ebola, que existe um contato muito grande das pessoas com os cadáveres dos mortos, como um ritual tradicional, né, cultural da região. E esse contato íntimo no momento do enterro, no momento de levar o cadáver para ser enterrado, enfim, os rituais que são feitos ali tem muito contato das pessoas com o cadáver. Isso pode ser uma grande fonte de transmissão da doença. Então, a ordem de prevenção, né, atualmente é desenvolver uma vacina, que isso vai correr em paralelo, transferir recursos para que você possa criar, como a gente está vendo até no vídeo, um sistema seguro para profissionais de saúde poderem cuidar dessas pessoas, né, identificar esses casos, isolar e proteger as populações. E um segundo ponto é tentar entender melhor qual foi o viés epidemiológico, qual foi a questão epidemiológica que juntou esses casos, ritual fúnebre, o contato das famílias, a proximidade, e daí trabalhar aí diretamente e aí de uma maneira bem específica na região, numa orientação, numa promoção de saúde ali, explicando para as pessoas como a doença é transmitida, quais coisas que podem ser evitadas para que a gente consiga reduzir os casos e tudo mais. Então, é um trabalho enorme, até pelas questões sociais que envolve, né? Então, não é fácil combater esse vírus, e ainda mais um vírus com tal mortalidade que passa de pessoa para pessoa com contato íntimo, né? Então, imagina que é bem complicado de lidar num lugar que socialmente as coisas não estão bem, né?
Perfeito, é exatamente como você falou, são uma série de fatores que dificultam e muito, né, o enfrentamento dessa doença. Tem o fator da transmissão, que ela acontece de uma forma muito fácil, tem o fator social, que são lugares que às vezes não têm melhor estrutura de saúde possível também, e tem o fator que ainda é uma doença que não tem um tratamento, também tudo isso junta num combo, criando uma preocupação muito grande, é claro, na população. E como a gente tem falado dessa transmissão com certa facilidade, preocupação, é claro, de todos, é que essa doença se espalhe cada vez mais. E além da Tanzânia e da Guiné Equatorial, já existem outros surtos em alguns locais do mundo e existe essa possibilidade de se transformar num surto global, atingindo todo o planeta? Sempre existe esse medo, né, com relação às viagens, né? Se a gente lembrar, quando teve, mesmo os casos dentro de ebola e outros vírus, né? Até teve um colega meu que a gente brincava, eu vi no podcast, ele até falava o seguinte: se você pegar uma pessoa com uma doença como essa, colocar num avião e que faça escala em 2, 3 grandes capitais do mundo, né? Facilmente você pode disseminar a doença. De um modo geral, esses vírus, nos últimos surtos que a gente teve, eles não tiveram essa capacidade de contágio. Então, diferentemente do coronavírus, que a gente agora está vendo o tempo todo, que todo mundo conhece, a contagiosidade é fácil, entre aspas, mas é só quando a pessoa está muito doente, você tem contato muito próximo. São as secreções, né? É o vômito, a diarreia, os cuidados ali que são feitos com essa pessoa. Então, de um modo geral, ela não é tão contagiosa como é um coronavírus, como vocês viram, né? Então, ele não é passado por aerossóis, não tem uma contagiosidade tão grande. Então, não é tão fácil assim disseminar a doença, mas é importante que se coloque no lugar medidas, principalmente para viajantes dessa região, né? E que você consiga identificar pessoas que possam estar doentes dessa região, porque o mais importante, né, a melhor medida nesses casos é identificar uma pessoa que está doente e dar cuidados médicos para que ela não, e adequados, né, com isolamento, com prevenção, com todos os cuidados, para que ela não transmita a doença. Então, não tem o mesmo potencial. Se você parar para pensar, é possível sim que você tenha casos e comece a ter aumento de casos fora da região, principalmente por causa de viajantes, porém não tem essa contagiosidade toda e os últimos surtos que a gente teve realmente não foram tão grandes. Preocupa, mas se a gente tiver medidas adequadas de prevenção e de direcionamento e identificação desses casos, pessoas que estão viajando para lá, deve lembrar, todo mundo deve lembrar, quando estava nos aeroportos e quando, na época do ebola, a gente ouvia assim: você veio viajar de tal lugar, você está com febre, venha fazer o teste, vamos cuidar de você. Né? Os aeroportos tinham várias medidas tentando identificar esses casos. Então, o potencial de se disseminar essa doença é bem menor. Você precisa de um cuidado, você precisa estar muito próximo, você precisa ter contato das mucosas, você precisa ter assim, um contato bem próximo mesmo. E não é habitual isso num viajante, numa situação em que a pessoa não esteja com sintomas mais intensos, não que nem o Covid que passa assintomático, né? Então não é a mesma coisa. Então, de modo geral, a gente não espera o mesmo potencial, mas é claro que sempre tem que ter muito cuidado, né? A gente tem que se identificar pessoas potencialmente doentes, porque como a gente falou, uma pessoa entra no avião, vai de uma região da África e passa em 2 grandes capitais do mundo, ela teve contato com um número de pessoas inacreditável e pode sim causar algum tipo de surto fora da região. Então, é para a gente ter bastante cuidado sim, mas não tem o mesmo potencial que um coronavírus, como a gente viu, tem. Perfeito. É claro que a gente espera que a situação seja resolvida o mais rápido possível nesses locais que estão em surto, e também torcemos muito para que não se espalhe cada vez mais, né? Uma situação muito preocupante, realmente. João, muito obrigado pelo seu tempo e por ter esclarecido essas diversas dúvidas sobre o assunto. Fica aberto o convite também para uma próxima oportunidade para você falar com a gente. Obrigado, Kaique, pessoal da Record News. Um abraço. E você não esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só clicar no inscreva-se embaixo da sua tela e ativar também o sininho para receber todas as notificações.